Glória a Deus, glória a Deus. Então vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 18 do livro de Jó. Se você puder permanecer com a sua Bíblia aberta em todo este capítulo, será bem proveitoso. Glória a Jesus. Jó, capítulo de número 18. Eu vou distinguir o versículo 5, porque é o versículo 5 onde o Senhor, por sua graça, traz a inspiração para a mensagem desta noite. O versículo 5 que nos diz da seguinte maneira: na verdade, a luz dos ímpios se apagará, e a faísca do seu lar não resplandecerá. E eu quero compartilhar com a igreja o tema da mensagem de hoje, a faísca do lar. Pastor, mas que tema esquisito, mas está na Bíblia. A faísca do seu lar. E o lar tem faísca? Pois é uma faísca especial. Mas eu não sei se o meu tem faísca, vai saber hoje. E para que é que serve essa faísca do lar? Também vai saber. Glória a Deus. Então que o Espírito Santo do Senhor, por sua graça, nos ajude, pois nós reconhecemos nossa total e inteira dependência do Senhor e do seu Espírito Santo. É assim que sempre nos postamos, irmãos, diante do altar de Deus. O texto do versículo 5, repetindo, nos diz: na verdade, a luz dos ímpios se apagará, e a faísca do seu lar não resplandecerá. Essas são palavras de Bildade, um dos amigos de Jó, o patriarca, quando em meio ao seu infortúnio, recebeu a visita de 3 amigos, e são momentos de grande apreensão. Inicialmente, eles estiveram por vários dias assentados em silêncio, e depois começa um diálogo onde cada um expressa a sua opinião, tentando encontrar razão para o infortúnio de Jó, para a sua doença, para a sua enfermidade, para que pudesse, quem sabe, explicar um pouco os motivos, as razões pelas quais ele havia perdido tudo. E eu estava meditando sobre isso e pensei no início do livro de Jó, na introdução. Jó, capítulo 1, versículo 1, tem um texto maravilhoso que diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Glória a Deus. Esse era um dos questionamentos, porque um homem assim estava passando por tão tremendo e terrível sofrimento. Meus queridos irmãos, eu não vou me demorar ou discorrer uma introdução sobre o livro de Jó. Não seria nem, ou eu diria que seria contraproducente fazermos isso. Mas dizermos em rápidas palavras que Jó, a história de Jó, é muito emocionante. De alguma maneira, alguém já ouviu falar dessa história? É uma espécie de drama. É um drama que uma pessoa vive, alguém que estava em um nível tão elevado, um homem rico, e agora estava vivendo em extrema miséria. Mas nós sabemos como é que a história de Jó termina. Glória a Deus. Mas o livro de Jó, ele é uma espécie assim, vamos dizer assim, de tratado, por que não dizer, de um tratado teológico sobre o sofrimento e também a soberania divina. Mas também é um retrato de um homem de fé, uma fé persistente, que esteve firmada todo o tempo e confiante no Deus Todo-Poderoso. E quando a gente lê o livro de Jó, a gente vê realmente que a sua vida estava firmada em Deus. Jó nos ensina, meus irmãos, que quando não restar mais nada,
mas que Deus ainda estiver ali presente, o Todo-Poderoso será suficiente. Oh, glória a Deus! E todos nós sabemos que Jó, o texto vai dizer no capítulo 1 e seguintes, principalmente no 1, que Jó era um homem riquíssimo. Ali elenca todas as suas riquezas, um próspero fazendeiro que vivia lá na terra de Uz. Era um homem que possuía milhares de ovelhas, de camelos, de jumentos e rebanhos, e uma grande família que a gente vai vir que eram 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E de repente Satanás, o acusador, comparece perante o Senhor e alega o seguinte: olha, Jó, ele é temente, ele é sincero, é reto a Deus. Sabe por quê? Porque tudo vai bem com ele, o homem é rico, não falta nada. E assim começa o teste, a aprovação da fé de Jó, porque o Senhor Deus permite a Satanás a destruir tudo, só não tocar na vida de Jó. Ele disse: mas pastor, eu queria entender melhor isso, eu queria poder explicar melhor para você, mas eu preciso passar rapidamente nesse ponto, mas lhe digo algo para confortar o seu coração: tudo o que acontece conosco, ou é permitido, ou é ordenado por Deus. Não importa o que você esteja passando, a circunstância que você está vivendo agora, talvez você não entenda os motivos secretos e profundos pelos quais está vivendo este momento, e essa situação tão difícil, este momento tão difícil de você entender ou compreender, e você não está entendendo, e às vezes está buscando em Deus uma resposta, quer que Ele fale a você os motivos, as causas, porque isso, aquilo, outro está se passando, você está vivendo esse momento agora, e o Senhor não responde nada, só resta o silêncio, porque Deus mesmo, se fosse responder, você não entenderia. Pastor, então o que é que o Senhor me aconselha a fazer quando você não entende esses motivos às vezes íntimos, secretos, como já falei, profundos, pelos quais você está vivendo esse momento agora, e você não está entendendo e não tem uma resposta de Deus? Deus não espera que você entenda mesmo, não, e nem Ele vai lhe dizer nenhuma palavra, porém Ele espera uma coisa de você: que você confie nele. Confia em Deus. Podemos declarar isso para quem está ao nosso lado, para alegar o coração dessa pessoa? Continue confiando em Deus. Continue confiando em Deus. E a história vai e segue, todos nós já sabemos como vai se desenrolando, e Satanás efetivamente toca na vida de Jó. De repente toda a fazenda, toda a propriedade, toda a riqueza, toda a fortuna, uma tragédia em meio a um vendaval, uma casa que desaba sobre todos os filhos em meio a um momento de celebração, e todos morrem. A esposa desesperada, você imagine um pai sepultar 10 filhos e num dia só, e a mãe estava perplexa, assim: Jó, abandona o teu Deus e morre. Ele disse: não, eu sei que o meu Redentor vive, e por certo Ele se levantará sobre a terra. Glória a Deus, meus irmãos. Jó 2:9, né? Por ali, e você vai encontrando e vai desenrolando, e depois só resta o silêncio, e de repente Jó se vê cheio de feridas purulentas, uma chaga maligna acomete o seu corpo todo, e ele começa a sofrer, e não era somente o sofrimento da doença, das dores, mas era também o desprezo. Ele já estava fora da cidade, no monturo, junto ao lixo, e ele começou a conjecturar quais as razões, porque ele não sabia efetivamente o que tinha acontecido, ou por que estava acontecendo tudo aquilo, aquela tragédia, e talvez ele estivesse concluindo, como depois seus amigos vieram a concluir, que isso era porque ele havia pecado, e era o pecado que havia causado tal sofrimento. E os seus amigos, quando chegam, dizem: olha, Jó, nosso conselho para você, cada um deles, é que você confesse os seus pecados e volte para Deus. E Jó disse: não, mas eu sou inocente. É tanto que depois ele diz ali no capítulo 23, versículo 3 a 5, se eu soubesse onde encontrar o meu Deus, eu iria e me apresentaria diante dele.
e exporia a minha causa, encheria a minha boca de argumento. Jó todo o tempo disse: meu Deus, onde estão os meus camelos? Onde está a minha fortuna? Onde está o meu dinheiro? Eu perdi tudo, não tenho nada, não tenho trabalho, não tenho família, não tenho mais casa. Jó não estava preocupado, disse: Deus, onde é que tu estás? Para ele a maior perda era a perda da presença de Deus. Eu queria encontrar o meu Deus, eu iria até o seu tribunal. Era um homem afeito à comunhão com Deus, de argumentar com Deus, de conversar com Deus, de desfrutar da presença de Deus. Então aquilo o martirizava muito mais do que a enfermidade. E aqueles amigos de Jó, o Eliú, o Bildade, o Zofar, eles estavam ali com ele, e eles acreditavam, assim como Jó, naquela lei da causa e efeito. Não, olha, por que as pessoas boas sofrem? E às vezes, por que as pessoas más ou as pessoas ruins não sofrem? Não, se a pessoa é uma boa pessoa, então ela não é para sofrer, não é para ter problemas. Mas as pessoas más, essas precisam sofrer, precisam pagar. E na cabeça dos amigos de Jó, e Jó também pensava sobre isso, mas logo Jó iria descobrir, meus irmãos, que conhecer a Deus é melhor do que ter todas as respostas. Porque nós não temos todas as respostas. O que nós temos é um Deus todo-poderoso que tem todas as respostas. É por isso que nós andamos por fé e não andamos por vista. Então é muito fácil nós pensarmos, meus irmãos, que temos todas as respostas, mas nós não temos. Na verdade, apenas Deus conhece todos os porquês. Glória a Deus. O irmão me disse assim um dia: pastor, o senhor pregou tão entusiasmado que Deus vai abrir a porta. E por que que a minha porta está fechada? As portas para mim estão fechadas. É porque Deus só quer abrir aquela que Ele quer que você passe. Esse eu ainda não estou entendendo. Por que que Ele não abre a porta? Ele não tem todo o poder? Tem. E como é que Ele vai abrir isso? Porque Ele tem a chave de todas as portas. E o irmão saiu pensando sobre isso, mas eu acho que ele não saiu convencido. Eu disse: mas Deus vai abrir a sua porta em no máximo 15 dias, essa porta você está esperando. Ele disse: como é que o senhor sabe? Porque ele tem a chave. E ele saiu, mais desconfiado do que nunca. Não deu 15 dias, ele ligou: pastor! Porque Deus tem a chave de todas as portas. Então alegre o coração de quem está ao seu lado. Deus tem a resposta, Deus tem a chave de todas as portas. E aqui, meus irmãos, o que nós temos é que temos que submeter todos os acontecimentos, sejam eles quais forem, inclusive como Jó estava fazendo. Vamos submeter a soberania do Senhor. Ele é soberano. Nós servimos a um Deus que pode, a um Deus que faz, a um Deus que tem, a um Deus que conhece, ao Senhor Todo-Poderoso, que é ontem, que é hoje, que é eternamente, um Deus que nunca foi, que nunca será, mas que sempre é. Levante sua mão e diga assim: esse é o meu Deus. E aqui você observa que introdução resumida. Façamos de conta que já passamos por 17 capítulos do livro de Jó. Isso é impossível. Como eu já citei até texto do 23 e do último capítulo, voltemos ao capítulo 18. Então, no texto do capítulo 18, nós vamos encontrar um dos amigos de Jó. Ele estava ali, e eram amigos mesmo, assentados com um homem doente, em meio a chagas. Mas aqui está a Bildade, um dos seus amigos. E naquela ocasião ele acusava Jó, em meio à sua argumentação, de impaciência e presunção. Não, por que você não confessa o seu pecado? Alguma coisa está errada com você, alguma coisa você fez. É impossível que um homem como você esteja passando pelo que você está passando. E aí no discurso dele, como os demais, como os outros amigos, eles acabam se tornando amigos molestos. Por que não dizer, meus irmãos? Porque eles o estavam acusando e queria que ele confessasse o que ele não tinha ideia do que estava acontecendo. Porque o Senhor não tinha lhe falado: olha Jó, Satanás veio conversar comigo, eu permiti, foi assim, então fique tranquilo, você vai adoecer e vai acontecer tudo isso. Não é assim que funciona. Mas sabe, meus irmãos, e aqui o Senhor trouxe ao meu coração
Vendo o discurso de Bildade, o amigo de Jó, na sua presunção aqui e acusação contra o patriarca, e eu chamo a sua atenção para Jó 18 e 21. Vejam aqui algumas consequências, porque são várias, é o capítulo todo que advém sobre aqueles que rejeitam a Deus. Em parte, Bildade estava certíssimo no que ele estava falando, mas em relação ao patriarca Jó, ele estava sendo tremendamente injusto e presunçoso. Mas esse texto nos ensina mesmo com esse caráter. Veja Jó 18 e 21. Ele termina o capítulo dizendo assim: tais são, na verdade, as moradas do perverso. Isso assim, Jó, é o seguinte, alguma coisa aconteceu. Mas deixa eu te dizer como é a morada do perverso. E este é o lugar do que não conhece a Deus. E ao ler todo este capítulo de número 18, percebi que no versículo 5 havia uma palavra dirigida à família. Porque quando o infortúnio abate um homem, uma mulher, ou toca um homem, uma mulher, de alguma forma isso afeta outras pessoas, e ainda mais aqueles que eles são próximos, a sua família. Então o versículo 5 ele diz assim: na verdade, a luz dos ímpios se apagará, e a faísca do seu lar não resplandecerá. E nesse ponto o Senhor trouxe ao meu coração uma palavra que eu quero compartilhar com a igreja, em nome de Jesus, a faísca do lar. E eu vou apresentar 3 aspectos aqui, que estão relacionados ao contexto de todo esse capítulo 18 de Jó, desde o versículo 1 até o 21, mas o farei de forma sucinta, me detendo em alguns pontos básicos, principais, que o Espírito Santo me fez perceber, e que eu espero que toque o coração da igreja e da família de Deus no culto presencial e também no culto online. Então, o primeiro aspecto que eu quero compartilhar diz respeito ao seguinte: a igreja pode repetir comigo? O Espírito Santo, mas saiu muito baixinho aqui, não sei em casa, diga assim: o Espírito Santo é a faísca que acende e faz resplandecer a nossa candeia. Diga um amém por isso. Amém. Não entendi nada, pastor, por isso que o pregador está aqui. Com a graça de Deus. Eu quero convidar você para Jó capítulo 29, versículos 1 a 5. É interessante que quando o patriarca vai falar sobre esta candeia, sobre a faísca do lar, no caso Bildade, ele alude à faísca do lar de uma forma negativa, dizendo: ela não vai resplandecer. Mas quando o Senhor traz ao meu coração que o Espírito Santo é essa faísca que acende e faz resplandecer a nossa lâmpada, eu penso que Jó, capítulo 29, versículo 1 a 5, nesse texto nós podemos compreender e entender melhor o que vem a ser a faísca do lar. Veja o texto de Jó, capítulo 29, 1 a 5, nos diz da seguinte maneira: e prosseguindo Jó, em sua parábola, é muito lindo isso: ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Olha como estava o coração dele, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz, glória a Deus, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas. Veja o versículo 4: como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. E o versículo 5: quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus meninos em redor de mim. Oh, glória a Deus. Pastor, e esse texto, como o senhor encontrou? Porque já foi alvo de mensagem no passado, e o Espírito Santo traz a luz e vai conectando essas coisas. Mas, meus irmãos, nesse texto de Jó,
nós vamos encontrar aqui Jó ansiando pela sua restauração. Meu Deus, como seria especial, como se fosse como nos dias passados, quando a minha candeia, ou seja, o meu espírito, quando o Senhor caminhava comigo, quando a tua presença estava comigo, quando o Senhor me guardava, os meus filhos estavam ao redor de mim. E aqui tem tantas coisas maravilhosas, mas Jó vai citar 3 coisas essenciais para a sua vida, e estas coisas essenciais nos ajudam a compreender o que era aquela faísca do lar. Que Bildade também, por ser amigo de Jó, já conhecia o que aquilo representava. Por isso que ele disse que a faísca do lar não iria resplandecer se ele continuasse sem confessar o seu pecado, ou expondo a causa do seu infortúnio. Alguma coisa havia acontecido. Mas veja as 3 coisas que ele cita, que são essenciais à vida. Então observe. Primeiro, a candeia sobre a nossa cabeça. É por isso que ele diz assim, e Jó expôs uma parábola, se lembram? No primeiro versículo do capítulo 18. A candeia sobre a cabeça, capítulo 29 de Jó, versículo 3. Pastor, o senhor não ia pregar no 18? Tem um pouquinho de paciência, para você entender o que está lá no versículo 5. A candeia sobre a cabeça, Jó 29, 3. Quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas. Para melhor entendermos esta palavra, nós temos que recorrer a alguns textos da palavra do Senhor. Um dos que estão no meu coração há muitos anos, Provérbios 20, 27, que diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Outra tradução fala que é a candeia. Você pode acompanhar na Bíblia, Provérbios 20, 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Mas que lâmpada é essa? Que candeia é essa? O Salmo, deixe-me ir para o Salmo 28, Salmo preciosíssimo de Davi, porque Davi aqui, ele traz uma palavra profética, no versículo de número, Salmo 28, versículo de número 28, ele traz uma palavra profética, falando sobre a presença do Espírito Santo, que o Senhor iria trazer à nossa vida. Veja o que ele diz, Salmo 18, versículo 28. Salmo 18, um salmo preciosíssimo de Davi, é um salmo extenso, mas que eu recomendo toda a leitura, que ele vai falar da sua crise existencial. Veja o que diz o Salmo 18, versículo 18: porque tu, ó Senhor, acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus alumiará as minhas trevas. Havia as trevas, isso fala de trevas existenciais. Davi, ele havia pecado, se distanciado do Senhor, havia perdido a comunhão com Deus. Ele disse, mas tu, Senhor, vai acender a minha candeia novamente, e tu me farás caminhar com a tua luz, porque só a luz do Senhor acende a nossa candeia existencial, e eu vou caminhar no meio das trevas. Essa expressão aqui, meus irmãos, essa expressão, que expressão, pastor? Você está com a Bíblia aberta? Jó 29, 3. A candeia sobre a nossa cabeça. Essa expressão aqui aponta para a iluminação espiritual. Nós estávamos mortos em pecados, estávamos em trevas. Efésios, se o HD rodar bem essas horas, Efésios 5 e 8 diz assim: erais trevas, mas agora sois luz. Glória a Deus. Você pode levantar a sua mão e agradecer a Deus por isso? Erais trevas, mas agora sois luz. Como? No Senhor. E aí o que é que você faz? Andai como filho. Mas isso é mais profundo ainda, meus irmãos. Voltemos para o Evangelho de João, porque nós estamos falando aqui sobre a candeia sobre a nossa cabeça, para entender essa faísca do lar. Veja João 1:4, que diz o texto: nele quem? Jesus, o verbo. Nele estava, os irmãos estão lendo comigo? Nele estava a vida, e a vida era, quem está entendendo?
É a vida de Deus, é a presença de Deus em nós. Jó disse: meu Deus, eu anseio por restauração, quando a minha candeia estava acesa. E eu lembro-me de João, capítulo 3, versículo 19, quando Jesus está já naquela conversa, depois da conversa ali com Nicodemos, ele disse: olha, sabe de uma coisa, Nicodemos? Sabe qual é o problema dos homens? É porque eles gostam mais de trevas do que de luz. Aí o Senhor vai e diz assim: e a condenação é esta, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. E João 8 e 12, acompanhe comigo esses textos, porque a gente compreende melhor quando vai à palavra, e a justificação que faço dentro da palavra, ela é convincente, porque é a palavra de Deus. Eu sou a luz do mundo, João 8 e 12, vamos dizer esse versículo todos juntos, meus irmãos. Falou-lhes, pois, cadê a igreja? Juntamente comigo, vamos. Falou-lhes, pois, Jesus, outra vez dizendo: eu sou a luz, quem me segue para trevas, mas terá, guarda essa palavra, a luz da vida. Glória a Deus. Aí se você for para João, 1 de João 1,7, você já vai encontrar: se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E aí, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Aqui nós entendemos um pouco mais o que era essa candeia. Primeira coisa essencial, a candeia sobre a nossa cabeça. E Jó ainda diz outra coisa essencial para a sua vida, que era que fazia parte do seu anseio por restauração. Segunda coisa que ele cita como essencial: segredo de Deus na sua vida. Veja o versículo de número 4. Isso aqui já é uma mensagem dentro de uma mensagem, mas isso é muito precioso para a gente entender. Jó 18, 29:4 fala sobre o segredo de Deus. Como era nos dias da minha mocidade, era um homem que desde a sua mocidade tinha comunhão com Deus. Desde a minha mocidade, como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Glória a Deus. Apontando lá para a tenda da congregação, quando a glória de Deus se manifestava. Vê, meus irmãos, como todas as coisas estão conectadas com esse grande enredo da história do povo de Deus e da salvação. É muito lindo. É o que a gente pode ver no Salmo 25, é um salmo queridíssimo. Veja o versículo 14 do Salmo 25, diz assim: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Essa expressão aqui, que você vê no versículo 4 de Jó 29, o segredo de Deus, ela aponta para o conhecimento pessoal que nós temos do Senhor, que advém porque nós tememos o seu nome. Mas todos quantos o receberam, Ele deu poder para serem chamados filhos de Deus. Conhecer o Senhor. Paulo disse: eu reputei todas as coisas como refúgio, como esterco, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição. Jó disse: Senhor, eu te conheço. É tanto que depois de todo absoluto seu sofrimento, no capítulo 42, Jó vai dizer assim: Deus, eu agora estou entendendo. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu estou entendendo, Senhor. Tu não me abandonaste. Era isso que ele estava ansiando na sua restauração. Meu Deus, eu te conheço. O que está acontecendo? Agora veja, irmãos, como isso é lindo, porque aqui ele está apontando, o texto diz assim: quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, a tenda da congregação, o que aponta para a tenda da nossa vida, do nosso corpo. Quem se lembra de 1 Coríntios 3:16? Não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo,
e que o Espírito Santo habita em vós. Quem tem essa convicção pode dizer amém, glória a Deus. Então, quando cremos em Jesus como nosso Salvador, a presença do Espírito Santo vem fazer morada na nossa tenda, glória a Deus, nos nossos corações, e o Espírito Santo passa a gerar vida nova dentro em nós. 1 Coríntios 3,16, sim. Então nós estamos aqui em mais um anseio da restauração de Jó, o segredo de Deus. Vamos ao terceiro. A presença de Deus na vida da pessoa. Veja o versículo de número 5, Jó 29, 5 diz assim: quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo. Meus irmãos, é triste quando a presença do Senhor não está mais com aquela pessoa. Vocês se lembram de Sansão? Ele disse: sairei como das outras vezes, e deu tudo errado, porque a presença do Senhor não estava mais com Sansão. Mas ele achava que estava, e nós lembramos muito bem disso. Essa expressão aqui, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, essa expressão aponta para a nossa comunhão com Deus, e isso me remeteu lá para 1 Coríntios 1:9. Você acompanha comigo o texto? 1 Coríntios 1:9 diz assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. E aí nós voltamos para o profeta Isaías, capítulo 9, versículo 2, 7 séculos antes de Cristo, quando ele disse assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Levante sua mão e diga comigo: resplandeceu a luz. E aí você está meditando, e a sua mente vai de um lado para o outro nas Escrituras, e nos leva para João 1,14. Quem não lembra? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória da sua presença, a sua vida. Olha que coisa linda, meus irmãos. Como assim? Como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha, dito só isto, glória a Deus, eu acho que a gente já pode ter um entendimento melhor para entender o versículo 5 do capítulo 18 de Jó. Deixa eu ler mais uma vez. Na verdade, a luz dos ímpios se apagará, e a faísca do seu lar não resplandecerá. Volto ao texto de Efésios mais uma vez, 5:8. Erais trevas, mas agora sou luz. E o próprio Senhor Jesus diz ali em Lucas 12:35: estejam acesas as vossas candeias. Nós aprendemos, meus irmãos, então, que o Espírito Santo é esta faísca que acende e faz resplandecer a nossa candeia. Glória a Deus. Mas esse é o primeiro aspecto que eu acabo de compartilhar com os irmãos, que é o Espírito Santo que faz acender a nossa candeia para que ela ilumine. Mas há um segundo aspecto nessa mensagem, e aí nós vamos um pouco mais agora relacionado no texto de Jó capítulo 18. Repita comigo, todos nós com muita alegria: quando a candeia se apaga, não tenha medo de dizer não, vamos dizer mais forte: quando a candeia se apaga, a faísca do lar não resplandece. Era isso que Bildade estava falando, o amigo de Jó. E ele faz uma exposição, vamos dizer assim, minuciosa, por que não dizer assim, circunstanciada, sobre a candeia apagada. E eu vou fazer o que ele fez. Eu vou só apresentar com um pouco da revelação que o Senhor trouxe ao meu coração. E eu fiz questão de colocar, porque são 14 consequências. Se eu me atrevesse a comentar pelo menos 3, a mensagem até às 10. Mas vai ficar registrado, porque depois você pode, de repente, querer ver de novo, assistir de novo, e tem algo para você meditar, escrever e anotar. Então são 14 consequências que acontecem quando a candeia se apaga, a faísca do lar não resplandece. As pessoas dizem: onde tem fumaça tem fogo.
Nem sempre, mas onde tem faísca tem fogo. Veja o que diz a palavra do Senhor. E agora nós vamos a Jó, capítulo 18. Percorrer dos versículos 6 até o 21. Mas rapidamente, 14 consequências. E isso, Bildade elenca todas elas. A primeira, resumindo, é o seguinte: a luz se escurecerá. Isso simboliza que a prosperidade do morador da tenda irá se findar. Eu queria poder comentar todas elas, mas veja o versículo como expressa o que eu acabei de falar. Por que o senhor não disse o versículo e depois o que Deus lhe mostrou? Tenha paciência com o pregador, porque foi assim que Deus me orientou. Glória a Deus. A luz se escurecerá. Isso simboliza que a prosperidade do morador da tenda irá se findar. Versículo 6: a luz se escurecerá nas suas tendas. Isso fala da nossa casa, da nossa família. E sua lâmpada sobre ele se apagará. A luz vai escurecer. Segunda consequência: o seu orgulho o abaterá. Imagine Jó pressionado com tudo isso. Versículo 7: os seus passos firmes, ou seja, aquela pessoa orgulhosa, nariz empinado. Eu disse que nem ia comentar, mas depois você vai ver. Os passos firmes se estreitarão, e o seu próprio conselho o derribará. Você que sabe de tudo, todo orgulhoso. Porque o orgulhoso é assim, meu Deus, ele deixa o eu girando em torno de si mesmo. O egoísta, o orgulhoso, ele superestima a sua própria importância. Falando cearense, para os irmãos que me ouvem de longe e os de perto, ele se sente o rei da cocada. E não vou dizer outra coisa porque não pode mais. Seu orgulho o abaterá. Terceira consequência: cairá nos laços do inimigo. Versículo 18, capítulo 18, versículo 8 a 10. Porque por seus próprios pés é lançado na rede e andará nos fios enredados. Ele mesmo prepara a cova. O laço apanhará pelo calcanhar e prevalecerá contra ele o salteador. Ou seja, ele está caminhando, nem sabe que tem um laço. É por isso que Davi, no Salmo 124, diz assim: o laço quebrou-se e nós escapamos. Mas há um laço, e esse laço aqui, esse laço, ele é terrível. Cairá nos laços do inimigo. Quantos têm caído? Meus irmãos, leiam um pouco mais isso. Versículo 10 diz que esse laço está escondido debaixo da terra, uma corda, uma armadilha na vereda. Era muita pressão para um homem que estava sofrendo. Quarta consequência, pastor, são 14, vamos rápido. A insegurança e o desespero será uma ameaça constante. Veja o versículo 11, o que diz: os assombros os espantarão em redor, e o farão correr de uma parte para a outra, por onde quer que apresse os passos. Segurança, desespero. Quinta consequência: a calamidade e a miséria baterão à sua porta. Eu estou só traduzindo conforme o Espírito Santo me fez conceber em cada uma dessas consequências. A calamidade e a miséria baterão à sua porta. Digo para os irmãos que estão online, que aqui não tem nenhum glória a Deus nesta hora, que é só consequência complicada. A calamidade e a miséria baterão à sua porta. Imagine Jó, com a chaga purulenta, dores lacerantes terríveis, ouvindo tudo isso. A calamidade e a miséria baterão à sua porta. Veja o que diz o texto: o seu poder será faminto, e a destruição será pronta ao seu lado. Meu Deus, isso aqui é um... Sexta consequência: doenças perniciosas lhe afligirão, e o homem já doente. Veja o que diz o versículo 13: ela devorará os membros do seu corpo. Sim, o primogênito da morte devorará os seus membros.
Esse texto aqui está falando da doença mais terrível e que apavorava na antiguidade, porque não tinha solução nem cura. Está falando da lepra, inclusive. Mas tem algo mais difícil, que ele diz assim: o primogênito da morte devorará seus membros. Essa expressão aqui significa o ímpeto das calamidades, no original, que eu tive curiosidade de ver. O ímpeto das calamidades seria tão grande como um pai e uma mãe que perde um único filho, um filho primogênito. É esse o sentido. Sétima calamidade, ou sétima consequência: morte prematura. Versículo de número 14: será arrancado da sua tenda, onde estava confiado, e será levado ao rei dos terrores. Eu preguei ainda no interior uma mensagem com esse tema: o rei dos terrores. Ele está falando de julgamento, está falando de você estar entregue à escuridão, às trevas, às mãos do inimigo. Mas isto é muito amplo. Oitava consequência: o seu lar será alvo do castigo de Deus. Versículo 15: morará na sua tenda aquele que nada lhe era. Ou seja, você nem fez a casa, mas agora vai tomar posse. Espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação, não vai sobrar nada. Nona consequência: a alegria da alma cessa, e a esperança de felicidade murcha. Veja o versículo 16: por baixo se secarão as suas raízes, e por cima serão cortados os seus ramos. Meus irmãos, décima consequência, para irmos mais rápido. A hora passa, porque o nosso culto hoje, nós tivemos uma programação extra, né? Aos irmãos, recebe o resto da mensagem? Que eu acho que vai ter a 9, não passa, em nome de Jesus. Nós estamos na décima causa. Na nona: a alegria da alma cessa, e a esperança de felicidade murcha. Já lemos. Décima consequência: a sua memória será esquecida. Versículo 17: a sua memória perecerá na terra, e pelas praças não terá nome. É como Jeroboão, que passa sem deixar saudade. Décima primeira consequência: andam em meio às trevas. E todas as referências estão aí. Veja o que diz o versículo de número 18: da luz o lançarão nas trevas, e afugentá-lo-ão do mundo. Décima segunda: sua posteridade não frutificará. Versículo 19: não terá filho nem neto entre o seu povo, e resto nenhum dele ficará nas suas moradas. Décima segunda consequência: será lembrado pelos defeitos e não pelas virtudes. Versículo 20: do seu dia se espantarão os vindouros, e os antigos serão sobressaltados de horror. Décima quarta e última consequência: o futuro do homem que não conhece a Deus é triste. Aí eu peço para toda a igreja repetir: 1, 2, 3. O futuro do homem que não conhece a Deus será triste. Versículo 21: tais são, na verdade, as moradas do perverso, e este é o lugar do que não conhece a Deus. Aqui chegamos no terceiro e último aspecto da mensagem desta noite, que está relacionado a esse contexto de Jó 18, 1 a 21. Terceiro aspecto, podemos ler todos juntos? Quando a candeia está acesa, a faísca do lar resplandece. Glória a Deus. Leia esse texto de Mateus 5 e 16. Veja que texto maravilhoso. Assim resplandeça a vossa... Irmãos, podíamos dizer isso mais bonito, glória a Deus. Vamos todos juntos? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Glória a Deus.
Eu poderia destacar umas 6 áreas, mas eu vou destacar somente 2 importantes, relacionadas à família, em que a faísca do lar deve sempre resplandecer. Glória a Deus. Hoje é um dia que você vai começar a abanar aqui, para ver essas faíscas subir em nome de Jesus. 2 áreas. A primeira delas, que o Senhor trouxe ao meu coração, é a seguinte: a faísca do lar resplandece iluminando o relacionamento familiar. Porque nós estamos numa palavra dirigida aos casais, às famílias. A faísca do lar resplandece iluminando o relacionamento familiar. Nesse tocante aqui, meus irmãos, é uma palavra dirigida aos esposos, às esposas, que deve ser um modelo para as suas casas, para os seus filhos, para as suas filhas, e os mais próximos, e todos aqueles que orbitam em torno da sua família. De nada adianta ser uma bênção longe da família, se primeiramente você não é uma bênção dentro da sua própria casa. E aqui nós vamos virar a chave para um culto de doutrina, porque, irmãos, não há nada mais perto de nós do que a nossa família. Sim ou não, meus irmãos? Nosso lar é o nosso primeiro desafio. Vamos dizer todos juntos? Nosso lar é o nosso primeiro desafio. Então, por isso a gente, você pode até não estar fazendo, ou não ter feito, mas é no nosso lar que a gente tem que investir tempo e energia para desenvolver um relacionamento construtivo, amoroso, permeado pela graça, pela presença do nosso Deus, o nosso Salvador. Por que é que Davi, irmãos, um homem tão poderoso em guerra, um general estrategista, um grande administrador, um homem poderoso em tantas ações, fracassou em casa? E como ele fracassou dentro de casa, isso afetou todo o seu reinado, isso afetou toda a sua história, isso afetou toda a sua trajetória de vida. Mas o fracasso começou em casa. Então o nosso lar não pode se transformar numa estação de trabalho, mas é isso que está acontecendo. As casas estão se transformando numa estação de trabalho, é isso que nós estamos vendo. Olha que eu não estou condenando o home office não, porque na pandemia isso foi uma realidade, mas eu estou dizendo que o lar não pode se transformar só numa estação. É mais fácil, e aqui eu me refiro, falo um pouco para mim mesmo e falo também para outros obreiros e para lideranças aqui presentes, inclusive do Ministério de Casais, porque é muito mais fácil você brilhar aqui no púlpito do que exercer paciência com a esposa, principalmente quando ela está atribulada. Você não sabe com uma esposa atribulada como ela precisa de paciência. E quanto mais ela falar, mais você escuta, em nome de Jesus. Não vá falar quando ela estiver atribulada, porque ela começa a falar, e ela fala, você não vai dizer nada. Não, minha filha, eu estou lhe escutando, é tão ruim que não diz nada. Minha filha, estou só aqui orando, olha aí. É porque ela está querendo, meus irmãos, brigar mesmo. Mas aí nessa hora, Jesus te dá paciência com a rainha da casa. Os esposos digam amém. Eu não pedi para as esposas, porque glória a Deus, ela já tem demais. É muito mais fácil para um pastor, para um líder, exortar uma congregação de 1000 membros, do que ser modelo para 2 filhos dentro de casa. Estou botando só 2. Meus irmãos, tem um provérbio chinês, que há muito eu não cito, que diz assim: antes de você sair de casa para conquistar o mundo, dê 2 voltas dentro da sua própria casa. Você quer anotar esses provérbios em chinês? Não é meu não, está no coração há muito tempo. Antes de você sair para conquistar o mundo, dê pelo menos 2 voltas dentro da sua própria casa, porque marido e mulher, esposa e esposa, tem que ser modelo para os filhos e para as filhas. Jó, irmãos, é incrível, 22 e 28 diz assim: determinando tu algum negócio, certear firme, e a luz brilhará em teus caminhos. A segunda área em que a faísca do lar deve resplandecer, e se fosse um encontro de casais, eu ia falar da terceira, da quarta, da quinta, que eu não preparei, mas eu sei que tem.
Mas deixa eu falar pelo menos da segunda área. Vamos dizer todos juntos? A faísca do lar resplandece, iluminando o relacionamento matrimonial. Então, irmãos, a luz do Espírito Santo, que está acesa, ela ilumina os corações dos cônjuges, para investir no bem-estar um do outro. Esse investimento, pastor, ele nasce daquele desejo intencional de compartilhar a vida matrimonial com amor, fidelidade mútua. Quem vai dizendo amém em nome de Jesus? Porque é lamentável, às vezes a gente vê até mesmo alguns líderes espirituais, alguns que se dizem até crentes em Jesus, meus irmãos, que não estão investindo no seu lar. Investe muitas vezes em tantas coisas, até mesmo na obra de Deus, mas os seus cônjuges, seus filhos são privados do seu tempo, da sua atenção. Só teve uma misericórdia que eu ouvi aqui na frente, mas essa é a verdade. Então, invista do seu tempo profissional, no seu crescimento de fé, no seu crescimento na fé no Senhor. Não esqueça também de investir na sua saúde física, emocional, espiritual e etc. E se eu posso dar um conselho aqui, meus irmãos, já convidando os músicos para chegar até aqui, conselho que é útil, queria pedir à igreja para levantar as mãos, principalmente todos os casais aqui presentes. Esse é um conselho útil, diga assim comigo: priorize o seu cônjuge, esposo e esposa. Deve trilhar o caminho da cumplicidade matrimonial. Quando isso não acontece, não vai dar certo. Tem esse caminho. E eu refiro-me aqui ao fato de que esposos e esposas têm sonhos diferentes, desejos diferentes, mas precisam de igualdade na vontade de ajudar o outro. Um dos segredos do caminho, meus irmãos, da cumplicidade matrimonial é transformar desejos opostos em desejos compartilhados. Diga assim comigo: transformar desejos opostos em desejos compartilhados. Nós não casamos porque encontramos a pessoa certa, mas para sermos o companheiro perfeito, o companheiro certo e a companheira certa. Diga um amém por esta palavra do Espírito Santo. Vamos ficar em pé agora na presença do Senhor. Quem em algum momento ouviu uma palavra de Deus para o seu coração nesta mensagem, diga para quem está ao seu lado: no seu lar a faísca está sempre faiscando, glória a Deus, está faiscando, a candeia está acesa, está resplandecendo. Eu quero orar por você, por sua vida. O Senhor está com você, não importa em que momento você esteja ou esteja passando, o Senhor está com você. Diga assim: a candeia não vai apagar. Os irmãos podem ler uma conclusão que anotei. Eu às vezes gosto de anotar essas conclusões. Vamos ler todos juntos com muita alegria? 1, 2, 3. Não permita que a lâmpada do seu lar se apague. A faísca do lar estará sempre pronta para reacender a lâmpada que ilumina todas as áreas do teu lar. Coloque o seu casamento e a sua família perante Deus em contínua oração. Avalie, sua casa, seu relacionamento com Deus, com os filhos, com o seu cônjuge, e observe como você os influencia. Peça a Deus que ilumine a sua mente e que a faísca do seu lar, que representa a presença do Espírito Santo, ilumine as nossas vidas. Quem recebe esta palavra, dá um glória a Deus para Jesus. Glória a Deus. Você que ouviu esta palavra, se você foi tocado no seu coração, quer aceitar a Cristo, quer voltar para Jesus, quer se reconciliar, ou quer vir simplesmente à frente e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor me ajude a abastecer a minha lâmpada, para que eu possa ver esse resplendor, a tua presença na minha tenda, na minha vida, o teu segredo, conhecer-te, Senhor.